Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, somente assim nos diz a palavra do Senhor. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vou repetir, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pode tomar o teu assento. Para vocês entenderem o contexto do capítulo 4, nós precisamos retornar aos capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Quando nós olhamos no capítulo 1, no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, Jesus ele vai fazer uma promessa para os seus apóstolos, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles estariam envolvidos pelo Espírito Santo, que eles receberiam poder do Espírito Santo. No capítulo 2, nós temos os discípulos recebendo a promessa que foi feita no capítulo 1. No capítulo 3, nós estamos vendo os discípulos tomando posse dessa promessa e colocando em prática aquilo que eles receberam no capítulo 2. Quando nós olhamos no texto, a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, diz que eles seriam cheios. A palavra cheios, no grego, é pleres, que é o mesmo que repleto, é o mesmo que completamente, ou mente tomada pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. Mesmo assim, esses homens estão subindo para orar. O que eu entendo, eu posso ser cheia do Espírito Santo, mas não vai me isentar ter uma vida de oração. Eu posso falar em línguas estranhas e ainda assim eu vou precisar orar. Eu posso profetizar, pregar, cantar, rodar, girar, dar saltos na igreja, e mesmo assim eu preciso ter uma vida de oração. Mesmo assim eu preciso ter uma vida com Deus, cheia do Espírito Santo e tendo uma vida de oração. Quando eu olho para esta palavra, vendo os dois discípulos de Jesus subindo, o texto diz, na porta chamada Formosa, ou na porta de Nicanor, ou porta dourada, ou porta bonita, sempre ali colocavam um homem paralítico, e deixavam esse homem paralítico na porta formosa para pedir esmola. E aí me chama a atenção no texto, porque alguém coloca este homem lá. Todos os dias deixa este homem na porta do templo. A Bíblia não fala, mas talvez o desejo do coração deste homem era um dia estar dentro do templo, não na porta do templo. No coração desse homem ardia, queimava, vendo pessoas entrar e sair do templo, e ele somente na porta do templo. Quem coloca este homem lá, talvez olha para ele e diz: olha, você vai ficar aqui na porta. Porta é lugar de limite. Está dizendo, você está limitado, você não pode passar para lá. Você precisa continuar aqui na porta. Muitas das vezes tem circunstâncias que vai nos limitar. Vai ter problemas, dificuldade que vai nos limitar. Não avançarmos, não tomarmos decisões, não levantarmos, não nos colocarmos de pé. Este homem está ali limitado. Tem uma ordem, você precisa ficar aqui. Você não pode entrar no templo porque você tem uma deficiência. Você não anda, você é coxo. Então fique aqui para que você peça esmola. E aí quando eu olho para o texto, esses homens que estão subindo, esses homens estão cheios de poder. E aí me chama a atenção porque esses dois homens, eles ficaram em Atos 2, 10 dias, orando, esperando uma promessa se cumprir. Quando Jesus fala com eles para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, Jesus não disse o dia,
Jesus não disse quanto tempo, Jesus não disse é 3 dias, Jesus não disse 4 dias, Jesus não disse 5 dias. A ordem é: vá e fique. Mas fica o quê? De braço cruzado? Fica o quê? Sentado? Fica batendo papo? Fica conversando? Não! Ficar em Jerusalém, mas vocês precisam orar, porque quer ter poder, ora. Quer ver milagre, ora. Quer ver Deus agir, ora. Quer ver Deus operar, ora. Quer ver Deus abrir a porta, ora. Quer ver algo acontecer na tua casa, na tua família, ora. Estes homens estão cheios de poder, porque são homens de oração. Eu estou falando porque a nossa geração é uma geração que tem muitos pregadores, mas pregadores sem poder. Tem muitos cantores, porém cantores sem poder do Espírito Santo. Temos muitos intelectuais, porém pessoas com intelectos impecáveis, porém sem poder. Temos acesso, muito acesso à escritura, grego, aramaico, hebraico, inglês, porém sabemos muitas línguas, mas não sabemos conversar com Deus. Muitas das vezes, oração é conversa, oração é relacionamento com Ele. E aí, quando eu olho para o texto, tem 2 homens subindo. E estes 2 homens que estão subindo não é como escribas, não são como sacerdotes. Eles têm alguma coisa que, quando olham para eles, tem algo em comum. O paralítico está na porta. O paralítico olha para Pedro, olha para João e pede uma esmola. Dai-me uma esmola, por favor. E aí, quando eu olho para o texto, a gente sabe que o costume judaico era orar 3 vezes ao dia. Oram 3 vezes ao dia. Então, Pedro e João, agora é a hora 9, é 3 horas da tarde. Isso significa que eles já oraram às 9 da manhã, já oraram meio-dia, para ver milagre acontecer às 3. Tiveram uma vida de oração, um dia intenso, orando ao Senhor. Agora, às 3 horas da tarde, esses homens estão subindo para orar ao Senhor novamente. E agora, este homem paralítico olha e diz: dai-me uma esmola. Deixa eu te dizer uma coisa. Se às vezes o nosso Deus, Ele te dá somente o que você quer, você vai se tornar um viciado. Mas se Ele te dar aquilo que você precisa, você será liberto, você será transformado. Então nem sempre Deus vai te dar aquilo que você pede, Deus vai lhe dar o que você precisa. Agora esses homens subindo, e o paralítico olha para eles e dê uma esmola. Agora Pedro e João vai fitar os olhos dele, porque assim o texto diz, que fitando os olhos dele, Pedro diz: olha para nós. Ao contrário de hoje, muita gente diz: não olha para mim não, olha para Jesus. Só que as pessoas querem ver Jesus através da tua vida. Pessoas querem ver Jesus através da tua conduta. Pessoas querem ver Jesus através do teu caráter. Pessoas querem ver Jesus da maneira que você se comporta, da maneira que você se veste, da maneira que você dá testemunho. As pessoas querem ver Jesus através da tua vida. Aí a pessoa diz: não olha para mim não, olha para Jesus. Sabe o que você está me dizendo? Eu não sirvo de exemplo. Se eu não sirvo de exemplo, eu não sou cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada por Ele, é mudada por Ele. Então não tem como eu dizer: ai, demancho, não olha para mim. E aí eles vão fitar os olhos dele e vão dizer: olhe para nós. Olhe para nós. E aí me chama a atenção, porque o paralítico vai pedir. Ele diz:
olha para nós e o texto declara em dizer: o paralítico esperava alguma coisa. O paralítico esperava que eles lhe dessem alguma coisa. E aí, na espera dele, no olhar dele, esperando, Pedro diz: olha para nós. E quando ele olha, Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho e o que eles tinham, o que eles conquistaram através da oração, em Atos 2, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o poder, a autoridade de usar o nome de Jesus e dizer: levanta e anda. Porque eles tinham a autoridade de poder usar o nome de Jesus. O texto diz: logo após ele liberar a palavra, ele vai estender as mãos e levantar aquele homem dá um salto, sai pulando e glorificando o nome do Senhor. E eu para onde esse homem vai para casa? Não, ele vai entrar dentro do templo. Era o sonho dele. É o sonho dele, ele entra dentro do templo, saltando, pulando, glorificando o nome do Senhor. Pessoas que já conheciam, via aquele homem todos os dias, vão olhar para ele: eu conheço ele era coxo de nascença, olha como este homem está andando, como este homem está pulando. Só que as pessoas vão começar a se aglomerar, agarrando Pedro, agarrando João, porque algo tinha acontecido através da vida deles. Só que quando você lê o capítulo 3, no versículo 12, está dizendo o seguinte: quando Pedro viu isso, disse ao povo: homem israelita, por que vos maravilhaste disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se fosse por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem nos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Sabe o que ele está dizendo? Não foi nós. Você está olhando para nós, mas não foi nós. Ele está curado, mas não foi nós. Ele está curado, mas não foi nós. Ele está liberto, mas não foi nós. Ele está glorificado, saltando, mas não foi nós. Foi o Espírito Santo de Deus, o nome de Jesus. O nome de Jesus é quem fez isso. Só que essa aglomeração de pessoas vai chamar a atenção. E aí os homens, os doutores da lei, vão se aproximar, vão ver a tamanha aglomeração dentro do templo, vão dizer: o que está acontecendo? Vão dizer a ele o que aconteceu. E aí eles vão indagar, perguntando, vão pegar Pedro, vão pegar João, vão prender, vão amarrá-los e vão deixar, nós vamos interrogar eles amanhã por causa da multidão. No dia seguinte, eles vão interrogar Pedro e vão interrogar João. E a pergunta deles era: com que poder? Nós queremos saber com que poder. Em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder? Em nome de quem o milagre aconteceu? Com que poder? Em nome de quem esse paralítico andou? Com que poder isso aconteceu? E aí Pedro, o rosto dele, ele já tinha ganhado, o texto diz, quase 5.000 almas. Quase 5.000 almas. Agora quem está indagando eles, perguntando a eles, aí ele vai responder: em nome de quem? Ele está dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificaste, mas Deus que o ressuscitou diante dos mortos. É em nome deste Jesus que esse paralítico está andando. Não é em nome de Pedro, não é em nome de João, não é em nome de Maria, mas é em nome de Jesus que esse paralítico está de pé, que esse paralítico está andando. Eles vão dizer: tudo bem. E aí surge um mensageiro dizendo: olha, esses homens são simples, esses homens são indoutos. Isso não significa que eles não sabiam ler e nem escrever, eles não eram analfabetos. A palavra indouto
procuramos no original, porque os discípulos de Jesus, o correto era que os discípulos escolhessem o seu mestre. Mas no caso de Jesus acontece completamente ao contrário. Jesus escolhe os seus discípulos para andar com ele. E todo mestre, todo rabino, rabinos formavam mestre. Só que Jesus não deixou outros mestres, não deixou outro rabino aos olhares do judaísmo, mas deixou o olhar do céu. Esses homens vão ser revestidos de poder, mas precisa entrar numa escola rabínica para ser conhecido que ele é um rabino, que ele é um mestre. Mas quem andou com Jesus, estudou com Jesus, não precisa, é só continuar fazendo ou dando continuidade àquilo que o mestre mandou. Ele está dizendo, nós fazemos isso em nome do nosso mestre, nós fazemos isso em nome de Jesus. Quando eles ouvem isso, dizendo, olha, são homens simples, homens comuns, libera eles. E aí eles vão se reunir, olha Pedro, olha João, nós vamos liberar vocês, está tudo certo. Mas nós só temos um pedido a fazer. Ele diz, faça. Não fale mais em nome desse Jesus. Não fala para as pessoas em nome desse Jesus. Não pregue mais na sinagoga em nome desse Jesus. Não reúne grupos de pessoas para orar e falar em nome desse Jesus. Fique calado. Aí Pedro vai olhar e vai dizer, não dá, porque o que é mais importante, obedecer aos homens, obedecer a Deus. Ele está dizendo, não podemos deixar de falar o que temos visto, o que temos ouvido da parte desse Jesus. O que é, Neide? É testemunho. O que ele fez na tua casa, o que ele fez na tua vida, o que ele fez com você. Aí ele diz, não podemos deixar de falar o nome desse Jesus, porque é um nome que está sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz que pelo Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobra em nome de Jesus. Se tem enfermidade, vai ter que se dobrar diante de Jesus. Se tem câncer, vai ter que se dobrar diante desse Jesus. Se tem qualquer doença psicossomática, vai ter que se dobrar diante desse Jesus, diante desse nome. Como o pastor me deu oportunidade para falar a respeito do caso da Débora, eu falo que a nossa igreja viu em oração, em um propósito colocado em nossos corações. A igreja, como aqui quando nós olhamos o texto, diz que Pedro e João estão subindo juntos. Eles estão indo juntos. Simboliza a união da igreja. Está subindo para orar? Nós vamos subir junto. Nós vamos subir junto. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falando para o Senhor, Senhor, obrigada pela igreja, pelas orações, pelos irmãos. A Débora está aí. Nós, quando recebemos a notícia, nós viajamos para o Recife, Débora com uma dor muito intensa no estômago. E quando nós chegamos da viagem, levei Débora no gastro. O gastro passou uma endoscopia para a Débora e uma ultrassom. E aí, como a endoscopia estava muito longe, fizemos a ultrassom da Débora. Na ultrassom da Débora, já apareceu algo estranho. E a médica disse, olha, nós vamos pedir uma ressonância com urgência. Pediram uma ressonância, com 5 dias a ressonância saiu. Quando a ressonância da Débora saiu, eu não sabia, ou eu não entendia nada daquilo que estava escrito. Nós vamos para o Google. E quando eu puxei o Google para saber o que era carcinomatose peritoneal, e aí eu falei, não estou entendendo. Aí Delmo Neide aqui está dizendo que só tem uma estimativa de 6 meses de vida. Eu falei, Jesus, misericórdia. E aí nós ligamos para o doutor da igreja, e aí eu falei com ele, olha esse exame para mim. Ele disse, Neide, assim que eu chegar em casa, eu dou uma olhada. Depois, Joab e Andressa me perguntaram se nós estávamos em casa. Diz, estou. Ele foi lá em casa, explicou o que era. Ele diz, Neide, a Débora está com um tumor de 13 pontos e alguma coisa, indo para os 14 centímetros.
está com ascite, está com carcinomas no peritônio. E aquilo, o nosso chão se abriu. E eu falei, Jesus, o que é isso? O que é isso, Jesus? E aí nós não tínhamos palavra, a única palavra que eu tinha para falar é Jesus. Jesus. Eu falei, não, e aí? Ele, não sei. E aí abrimos internamento para Débora. Joab deixou tudo preparado para levarmos ela no hospital no dia seguinte. Débora estava numa vigília, peguei ela e levamos para o hospital. Chegou no hospital infantil, a Débora não sabia que ia ficar internada. Ela disse, mas a minha consulta é na quarta. Eu disse, mas teve que antecipar. E a Débora chegou lá, entrou e ficou internada. A mãe ficou com ela. E eu me pus naquela madrugada e damos de joelho orando e só clamando o nome de Jesus. Porque é o nome que tem todo o poder. E quando nós recebemos aquela notícia, a nossa casa, a nossa estrutura ficou completamente abalada. Eu disse, a gente prega sobre fé, canta sobre fé. A gente até profetiza fé, canta milagre, profetiza milagre. Mas quando vem uma adversidade na tua casa, você percebe que não tem fé suficiente para viver aquele problema. E aí a Débora fez a cirurgia no dia 28 de novembro, retira um dos ovários, o ovário direito. E aí nós achamos, vai ficar tudo bem. Manda o ovário para a biópsia, juntamente com o tumor, para fazer a biópsia. O médico, antes da biópsia ficar pronta, porque ficou pronta com 46 dias depois, ele diz, olha, eu já sei o tipo de tumor que essa menina tem, eu vou colocar ela em quimioterapia. E eu disse assim, meu Deus, a Débora ainda não sabia. Primeiro a Débora ficou internada por causa da cirurgia, após cirurgia voltou por causa de uma infecção urinária. E depois ele diz, depois desse remédio a Débora vai fazer quimioterapia. E aí ele olhou para nós e disse, olha, porém Débora, o tipo de tumor que você tem é conhecido como borderline seroso. Por que borderline? Ele tem duplo comportamento, ele tem aparência de um tumor benigno, um tumor bom, mas porém o comportamento dele é um comportamento maligno. E aonde bater o órgão que bater precisa ser retirado. E eu falei assim, Jesus, mas que negócio é esse? Ele disse, olha, e mais uma notícia para vocês, esse tipo de tumor não responde quimioterapia. E aí eu e a Débora olhamos e dizemos, mas responde o comando do Deus a qual a gente serve. Responde o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Fomos para casa com aquela notícia, começamos a procurar pessoas que tinham especialidade na área. Começamos a entrar em contato com uma clínica em Blumenau, que tinha experiência em carcinoma peritoneal, e falou que o tratamento da Débora com um tipo de aparelho, ou um tipo de quimioterapia chamado de HIPEC, ficaria por 100 mil reais. Eu falei assim, Jesus, aí a gente, olha, vamos vender o carro, mas como é que você vai 4, 5 vezes para Vitória? Vamos fazer isso, e todas as portas que nós tentamos se fecharam. E aí, uma amiga ligou, olha, vamos levar a Débora para São Paulo, porque São Paulo de Barretos é um hospital modelo e vai cuidar dessa situação. E aí eu falei, vamos tentar. Aqui tem algumas pessoas que me ajudaram, como a Terezinha, como a... Tantas pessoas me ajudaram, porque assim, eu compartilhava com elas, mandava áudio do médico para elas, o que estava acontecendo, tudo o que estava falando. E aí, naquele dia, a doutora disse isso, eu falei, eu não tenho como fazer isso agora, por mais que nós tentamos, não conseguimos. E eu falei assim, tudo bem. Ela disse, olha, mas tem 2 especialistas aí no Espírito Santo, com o nome fulano e fulano, procura eles, porque tem especialidade nessa área. Começamos a procurar isso no início, começamos a procurar esse médico e não conseguimos, porque a Débora é menor e ele trabalha no Santa Rita somente para maiores, e aí a gente não conseguia. Enquanto isso, a Débora no hospital infantil, a Débora passa pela primeira cirurgia, depois a Débora faz um exame, no exame deu que a Débora tinha um tumor de 4 centímetros, outro de 9, e quando a igreja começou a orar novamente, todos orando, pastores orando, missionárias orando, igrejas orando, e aí a Débora vai fazer a cirurgia, abrem a Débora, não tinha nem o tumor de 4 e não tinha mais o tumor de 9, fecham a Débora novamente. E aí a Débora passa por essa segunda cirurgia, ligava para Joab, isso aqui é certo e tem que ser assim. Ele disse, Neide, é um procedimento. Eu falei, pelo amor de Deus, olha esse exame aqui. Ele falou, olha, não está nada bom não, realmente está acontecendo isso. Cada exame que a Débora fazia para nós era uma tormenta, era choro e eram as lágrimas, eram madrugadas.
orando, buscando ao Senhor. Falei, Senhor, o teu nome há poder. A Débora logo no início desenvolveu a síndrome do pânico. E aí eu abracei a Débora naquele dia, eu repreendi a síndrome do pânico em nome de Jesus. Débora desenvolve crise de ansiedade. A crise de ansiedade teve que se dobrar diante do nome de Jesus. E eu colocava as mãos nela, orava, repreendia, a igreja orando, madrugada, 6 horas da manhã, culto nas quinta-feira, à noite, nós orando. Eu via uma igreja unidas em oração, uma igreja unida em um só clamor, em uma só causa, todos orando, pessoas que foram no hospital, no hospital, na minha casa. A Débora então, o médico disse, olha, precisamos fazer uma esterectomia total na Débora. Fizeram uma chamada de vídeo com a equipe oncológica de Barretos. E a equipe oncológica de Barretos diz, essa menina está viva ainda, ela tem sorte. De sorte não, essa menina tem Deus. E aí o tempo passando, fizeram a terceira cirurgia, a Débora fazia cirurgia, ciclo de quimioterapia, fazia cirurgia, ciclo de quimioterapia. E por último, quando o médico abre a Débora pela terceira vez para retirada do ovário esquerdo da Débora, e também nós tínhamos assinado para fazer esterectomia total, tirar todos os órgãos reprodutores da Débora. Eu e a mãe dela choramos muito, a minha filha ficou nervosa com o médico, saiu de lá nervosa, mas eu continuei firme, acreditando no Senhor. Entrei no carro, falei com o Delmo chorando, e eu falei assim, eu sei que Deus está no controle, mas eu estou pedindo ao meu Senhor, aumenta a minha fé para passar por tudo isso que nós estamos passando. E aí quando a Débora foi fazer a terceira cirurgia, o médico abre a Débora, e quando ele sai de lá, ele diz, olha, era para fazer esterectomia total na Débora. Mas, porém, quando nós abrimos, o útero estava limpo, o colo do limpo, do útero limpo, não teve necessidade de tirarmos. Nós preferimos preservar, porque ainda a menina de 16 anos, a gente pode dar uma possibilidade dela mais tarde quiser engravidar, mesmo que não seja por meios convencionais. Aí eu disse, meu Deus, mas e se esse negócio atingir também esses órgãos reprodutores? Aí ele disse, porém, os carcinomas passaram para o intestino. A metástase foi para o intestino delgado. Quando a notícia chegou, eu falei, Delma, eu não tenho coragem de falar isso para a Débora, porque nós sentávamos numa mesa, a Débora tem uma fé inabalável. Nós sentávamos na mesa, ela disse, bom, quando isso tudo acabar, eu vou para a escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal curso, eu vou fazer desse jeito, e ela falava as coisas, eu falava, como eu vou falar para essa menina que agora, essa carcinomatose foi para o intestino dela. Eu falei, eu não tenho coragem de falar para ela. Nós tínhamos 3 equipes oncológicas. Uma equipe oncológica pediu todos os materiais que foram tirados da Débora, enviou para São Paulo. Quando voltou, diz, olha, o tumor que ela tem, os carcinomatoses no peritônio, tem grau de malignidade. Enfim, a gente começou a orar, a buscar o Senhor. A Débora passou pela terceira cirurgia, se recuperou. E o médico do Santa Rita, nós conseguimos falar com ele, conseguimos uma consulta com ele, que era um médico top, que todo mundo dizia, ele é o top, vai nele. E aí eu fui no médico top, conseguimos entrar. E ele diz, olha, vou te dar todas as papeladas. Você vai passar pelo lado do SUS, ela vai chegar nas minhas mãos. E agora, Débora, você sabe que depois dessas 3 quimioterapias, eu vou precisar te abrir pela 4ª vez para fazer uma citorredutora. Você está sabendo, Débora? Ela disse, não estou sabendo não, doutor. Nós saímos de lá, ele só disse que ia fazer isso, a 4ª cirurgia nela. E nós passamos agora por mais 3 ciclos de quimioterapia. No último dia, eu falo último dia porque eu falei, Senhor, esse é o último dia que eu piso aqui para fazer quimioterapia. Nesse dia, nesse terceiro dia, às 9 da manhã, eu mandei para o grupo do ciclo de oração, para mulheres de valor, para as mulheres da Bíblia, para outros grupos de missionários, de pastores que eu tenho. Eu disse, ore comigo, às 9 horas a quimioterapia da Débora vai começar. E eu creio que será o último dia que eu piso aqui dentro. Nós começamos a orar. Eu comecei a orar pelos aqueles remédios que estavam ali. E as irmãs orando comigo. Saí dali.
Nós oramos mais ou menos 1 hora, de 9 às 10. A Débora fazia químio de 9 da manhã até às 16 horas da tarde. Quando eu precisei de descer, naquele momento, eu precisei de descer para entregar algo para o Delmo. E aí eu fiquei preocupada porque tinha um senhor que estava com uma maleta do hemato. Ele estava de jaleco branco, uma maleta branca, e eu vi que ele passava para lá e para cá. Eu falei, a Débora não vai tirar sangue. Enfim, eu fiquei preocupada com aquele homem. Eu falei, Débora, eu vou precisar descer. Ela disse, não, vó, pode descer porque tem gente aí. E aí eu desci, conversei com o Delmo, subi. Quando eu cheguei, esse homem estava orando pela Débora, com as mãos estendidas, orando por ela. E aí ele se afastou, chorando. Eu falei, Débora, qual o nome dele? Ela falou, não sei, vó. Ele simplesmente desceu. E aí, depois daqueles 3 dias de quimioterapia, a Débora repete todos os exames. Quando a Débora repete todos os exames novamente, nós nunca esperamos ir lá buscar, a gente vai no online, porque a gente quer logo saber. Quando eu olho aquele exame, estava escrito, ausência de neoplasia. Aí eu enviei para quem? Para o doutor da igreja. Eu disse, olha esse negócio aí para mim. Job glorificava, Job ficava feliz. Ele dizia, Neide, a Débora está limpa. Glória a Deus, missionária, ela não tem mais nada. Glória a Deus, missionária, ela não tem mais nada. E aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu estava sentada, a Débora estava no quarto. Eu sentada porque eu busquei em silêncio aquele resultado. A Débora sai do quarto depois de um período de oração. E eu falei assim, Débora, o seu exame saiu. Ela diz, o que deu, vó? Você está limpa. Ela disse, sério, vó? Eu falei, sério. Só que a Débora ainda não creu. Ela disse, vó, ainda tem que levar para os 3 oncologistas. Eu falei, não creio no doutor Joab. E aí, na segunda-feira, levamos para a primeira equipe de oncologia. A médica olha e disse, Débora, você já chorou, já comemorou, porque você está limpa, você não tem nada. Saímos dali, a Débora ainda desconfiada. Nós fomos para o médico top do Santa Rita, que só estava esperando terminar tudo para ir para o Santa Rita. E quando nós chegamos, com todos os exames, 2 exames feitos em laboratório diferente, a Débora não foi, eu fui, a Débora me ligando, vó, falou com ele? Eu falei, ainda não. Quando eu entrei, aquele homem, olha, já estava com o protocolo preparado para a Débora fazer a 4ª cirurgia, para ele fazer uma citoredutora com data marcada. Eu falei, doutor, já olhou o exame dela? Ele disse, vou olhar. Ele disse, cadê ela? Eu falei, não veio. Ele disse, olha, eu já preparei tudo, já está tudo certo. Eu falei, doutor, olha o exame dela. Quando ele olha para os exames, ele é branquinho, ele foi ficando vermelho, colocou as 2 mãos, abaixou a cabeça, eu botei minhas mãos em cima da dele e diz, glória a Deus. Ele diz, essa menina está limpa, essa menina está curada, essa menina não tem nada. Ele disse, mãe, eu nem cheguei a tocar nela, essa menina tem alguma coisa especial, manda o meu abraço para ela. Eu disse, tudo bem. Quando ele me abraçou, o Espírito Santo falou comigo, eu não divido a minha glória com homem, eu não divido a minha glória com ninguém, a glória é minha, o poder é meu, o nome que será exaltado sobre todo nome é o nome de Jesus. Daí dali eu falei assim, Débora, você está limpa? Aquela vó, ainda tem que encarar o doutor, não posso falar o nome, mas é o doutor do hospital infantil que está desde o início. Pensa no homem pessimista, é ele. Pensa no homem que arrumou problema com a gente, é ele. Eu disse, Débora vai para São Paulo. Ele disse, não vai. Débora vai fazer isso, não vai também. Eu preciso que você só libera, assina para Débora ir para Santa Rita. Não libero. E a gente já está com vontade de segurar no pescoço dele. Eu falei, Jesus amado, que homem atribulado. E aí querendo trocar até de médico, mas não dava. E aí nesse último dia, eu e a Débora fomos juntos. A gente conhece a pessoa, por você passar tanto tempo com ela, conversando, você conhece a pessoa. Ele olha para o exame da Débora, passa a folha e diz, muito bom. E nós, bom é Jesus. Olha outra folha, muito bom. Bom é Jesus.
Não se conformando com o que estava escrito, ele diz: deita ali, Débora, que eu vou te examinar. A Débora deita, ele aperta todo o peritônio da Débora, porque quem tem ascite faz barulho na barriga. Ele aperta todo o peritônio da Débora, toda a barriga, todo o abdômen e diz: muito bom. Bom é Jesus. Ele diz: eu quero ver o CA 125. O que é o CA 125? É um marcador tumoral que ele tem que estar abaixo de 30. O da Débora dava 388, 290. O último, com 36 dias, tinha dado 195. E aí, se eu não me engano, eu até falei com o Joab, falei: Joab, o CA 125 da Débora deu 195 após cirurgia. Era para ter sumido, saído alguma coisa, mas aumentou em vez de diminuir, subiu. Ele disse: não, missionária, mas pode ser que não seja nada, deixa os médicos olharem, com aquela calmaria dele. Eu falei: Jesus amado. E eu falei: meu pai. Só que quando a Débora fez o CA 125, eu também vou na internet buscar o resultado. Eu já estava vendo 100, 120, 130. Quando eu olho, 10. 10. Eu olhei para ele, ele disse: cadê o CA? Eu disse: está aqui. Ele olha para o CA 10 e ele diz: qual a data? Ele diz: muito bom. Bom é Deus. Saí dali daquele lugar. A Débora falou: vó, a minha ficha caiu. Agora eu sei que eu estou curada. Em nome de Jesus. Não foi homem, foi Jesus. E Deus já tinha falado com ela: Débora, a tua cura não virá pela mão do homem, mas pelas minhas mãos eu irei tocar em você. Segura para você, da glória a Deus. Eu liguei para o hospital infantil, que eu conheço as enfermeiras, todo mundo do hemato. Eu falei: fulano, no dia 5 de agosto, tinha uma pessoa no hemato. Eu não sei se é da equipe, porque era diferente. O pessoal do hemato a gente conhece todo mundo, porque onde Débora ficava, que é o setor de oncologia, é um setor muito restrito, por causa da imunidade da criança, que não pode de maneira nenhuma pegar nenhuma infecção ou bactéria. E aí eu falei com ela: no dia 5 de agosto, tinha um senhor com essas características. Eu queria agradecer a ele, porque ele chegou lá, orou pela Débora. Ela disse: me dá o nome. Eu falei: eu não sei o nome, eu sei as características. Ela: Neide, no dia 5 de agosto, você conhece fulano? Conheço. Era ele? Não. Você conhece as duas meninas? Tem o fulano? Fulano? Não. Era ele? Não era. Talvez foi alguém que veio de fora. Neide, não entra ninguém de fora no hemato. Eu falei: mas essa era a característica desse homem. Neide, não tem ninguém com essa característica no hemato. Então eu sei que o próprio Senhor entrou naquele lugar e fez um milagre acontecer. Eu creio, isso é milagre. Mas para a igreja que ora, a igreja quer ver poder, ora. Essa igreja ora. É por isso que vemos milagre, é por isso que vemos poder de Deus aqui neste lugar, por causa da oração. O poder da oração. O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que está aqui e opera no presente na tua vida. É o mesmo Jesus. Quem foi, Neide? Foi médico? Não, foi o nome de Jesus. Quem foi, Neide? Foi pastores? Não, foi o nome de Jesus. Quem foi, Neide? Foi missionários? Não, foi o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. A Débora está aí. Débora, chega aqui para mim, fazendo um favor. Decantou, manabash, manta lá, manabashai. Decantou, manabash, manta lá, manabashai. Os milagres não é só para o tempo passado, os milagres também é para o dia de hoje. A tua cura não é para o passado, não é também algo futuro. A tua cura também pode ser hoje. Ei, a libertação não é só para o tempo passado, a libertação também é para hoje. Quebra de corrente, cadeias, não é para o passado. Quebra de correntes, cadeias, é também para o dia de hoje. Em nome de Jesus.
Foi um tempo difícil. Foi um tempo difícil. Delmo, por favor, vem aqui. Foi um tempo de lágrimas. Foi um tempo de angústia. O dia que eu falei assim, Delmo, na madrugada, eu falei assim, Delmo, eu estou com medo da gente perder a Débora. Eu cheguei na loja conversar com a Terezinha, eu falei, Terezinha. Aí alguém falou comigo assim, mas você não pode sentir medo. Eu disse, olha só, nós somos ser humano. O medo ele é comum, ele só não pode me dominar. E nós continuamos orando, essa igreja continua orando. E hoje em dia, quando eu olho para a Débora, eu falo, seu nome não é Débora, seu nome é Milagre. Quando os médicos diziam, esse tumor não responde quimioterapia, mas responde o nome de Jesus. Quando os médicos diziam, vou abrir ela pela 4ª vez, o Senhor diz, ninguém toca mais no corpo dela. Somente Deus faz. Somente o Senhor faz. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde. Não sei como você chegou aqui ou está aqui nessa noite. Talvez você já ouvi tanto falar em milagres. Eu já ouvi falar em milagres que aconteceu antigamente. É para hoje. Porque se a igreja ora, a igreja tem poder. Se a igreja busca, a igreja tem poder. Se a igreja consagra, tem vida no altar, a igreja tem poder. E eu acredito que foi nos dado este poder para este tempo presente também. Não foi só antigamente. A igreja tem poder, porque nós servimos um Jesus que nos deu autoridade para usar o nome dele, permissão para usar o nome dele. Se coloca de pé, por favor. Eu vou deixar a Débora agradecer a igreja. E eu gostaria que você... Pastor, já acabou meu tempo? Eu quero orar por você. Especificamente, o levanta e anda nessa noite é para você. Eu quero orar pela tua vida. Neide, eu estou desse jeito. Eu estou com enfermidade. Eu estou com crise, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão. Eu não sei o que você tem. Mas é uma noite que o Senhor separou para você viver milagre. Só tinha 2 discípulos subindo. Só tinha 2 discípulos subindo para orar. Agora você imagina essa multidão aqui orando. Você imagina toda a igreja orando. E eu quero orar por você que está enfermo. Eu quero orar por você. Talvez o médico disse, olha, o seu diagnóstico é esse. Não tem jeito. Não tem jeito para o homem. Mas tem jeito para Deus. Sabe o que me chama a atenção? Que quando alguém chega para falar com os mestres da lei e disse assim, conhecemos este homem, conhecemos estes homens. Por que conhece estes homens? Porque esses homens andaram com Jesus. Você não é conhecido pelo carro que você tem. Você será conhecido porque anda com Jesus. Você não será conhecido pela roupa bonita que você veste. Mas você será conhecido porque anda com Jesus. Você não é conhecido pela conta bancária que você tem. Você é conhecido porque anda com Jesus. Você não é conhecido porque fala bem. Você é conhecida porque anda com Jesus. Quem anda com Jesus é conhecido. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Escute, mas é uma oração com fé. É uma oração crendo no milagre.
que vai acontecer. É aquela oração, ou quando você ora e sabe que o céu abriu, que o Senhor respondeu a tua oração, mesmo que você ainda não veja nenhum sinal na terra, mas há um céu se movimentando em prol do teu milagre, em prol da tua resposta. Eu creio nisso. Por isso que eu quero orar por você nessa noite. Eu creio no teu milagre. Eu creio na tua vitória. Está a Carlinha ali. Quem recebe o diagnóstico do câncer, literalmente recebe uma sentença de morte. Porque as pessoas dizem, olha, conheci fulano, fulano morreu. Conheci fulano, fulano também morreu. Depois você corta isso, Vinícius. Olharam para mim e disseram, a Preta Gil também morreu com câncer no peritônio. Eu disse, é o único problema. E falaram assim, a Preta Gil tinha dinheiro. Eu falei, é verdade, mas a Preta Gil não serve o Deus a qual eu sirvo. Ela não tem o Deus a qual eu tenho. Pode ter dinheiro, mas não tem o Deus que você tem. Pode ter influência, mas não serve o Deus que você serve. Pode conhecer quem for, mas você conhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os médicos por excelência. Cida, adore o Senhor. Enquanto você adora o Senhor, a Débora agradece e eu oro por você. E eu creio que esses presbíteros, diáconos, pastores que estão aqui, vão descer e vão orar comigo. Vão descer e vão orar comigo, porque eu creio na tua cura. E não é para amanhã, é para hoje. Não é para depois. O levanta e anda é para agora. Só que quando ele diz, fita os olhos em nós, se ele estava abaixado porque não anda, ele teve que olhar para cima. Então olha para cima, porque o levanta e anda vai acontecer aqui nessa noite. Queria agradecer a cada um de vocês por toda oração, por todo o clamor que vocês fizeram pela minha vida, crendo que Jesus poderia fazer. Crendo que Jesus poderia fazer na minha vida, assim como eu sempre criei. Então agradeço muito a todos vocês por orarem, por clamarem, por estarem nessas madrugadas, nessas tardes, nessas orações de meio-dia, clamando pela minha vida. Eu quero que vocês comecem a clamar e pedirem, porque eu creio que o mesmo Deus que fez na minha vida é o mesmo Deus que pode fazer na vida de cada um que está aqui nessa noite. Então, se você tem algo, coloque diante do Senhor nesta noite. E peça para Ele, ore, mas não ore uma vez só, não clame uma vez só, porque na palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer um clamor incessante na presença de Deus. Então comecem a clamar, mas que não seja uma oração só, e sim uma oração contínua diante do altar de Deus. Eu creio no teu milagre nessa noite. Cida, pode adorar o Senhor? Eu creio no teu milagre nessa noite, eu creio na tua cura nessa noite. E é para hoje, é para esse tempo. Nem de amanhã, não, a cura pode vir hoje. O que você pede ao Senhor pode vir hoje. O teu milagre pode acontecer agora. A tua cura pode acontecer agora. O céu está se abrindo agora a teu favor. E eu creio, Eu creio, Senhor, eu creio no poder, eu creio, Jesus, oração. eu creio, e é para este tempo, aquele que se prostra pelo rosto, no pó e chora, não é para depois, é para é o dono do